O Sala de Professores está de volta. Participam do programa as professoras Maria Elice Prestes e Ana Carolina Coelho, além do professor João Roberto Mazei. E o trabalho começa com a biologia, não é isso, Maria Elice? É isso mesmo. O professor de biologia vai passar o vídeo pela primeira vez para os alunos e, para sensibilizar, ele passa uma vez por inteiro e depois ele passa uma segunda vez, parando em alguns momentos para que os alunos anotem os diferentes exemplos de descobertas científicas que estão ali relatados, tá? Que isso vai motivar depois a nossa atividade interdisciplinar. Ótimo. E nas aulas de biologia que se seguem, o professor vai trabalhar, a minha recomendação é trabalhar realmente o caso da penicilina, da descoberta da penicilina, porque ela é muito rica de interfaces com os contextos sociais, políticos, econômicos. Por quê? O Fleming descobre a penicilina mais ou menos ao acaso, né? Ele estava estudando um conjunto de bactérias, estava fazendo cultura de bactérias, que acaba sendo, essa placa de Petri, onde ele cultivava as bactérias, acaba sendo contaminada por esporos de fungos. E ele sai de férias, quando volta, na placa haviam crescido as bactérias e os fungos, mas ele nota que em volta dos fungos havia um halo bastante significativo, onde nenhuma bactéria tinha crescido. Então, claro, um cientista perspicaz, ele olha para aquilo e diz: aqui tem coisa para ser investigada, e publica os resultados num artigo no ano de 1929. O próprio Fleming abandona essa pesquisa, ele estava envolvido com outros temas e deixou isso de lado. Alguns anos depois, lá pelos anos 1940 e 41, outros dois cientistas ingleses vão retomar a pesquisa com a penicilina e vão justamente fazer o teste clínico. A partir daí se trata de produzir em grande escala, a gente está em plena guerra, uma substância que pode debelar a infecção bacteriana é um assunto, está na ordem do dia. É verdade. Quer dizer, quando a gente está falando desse poder fantástico que começa a aparecer na ciência do século XX, a gente está falando de um quadro muito mais amplo que pode ser explorado pelo professor de História, né, Ana? Com certeza. Na área de História, eu acho que esse vídeo, né, a gente pode trabalhar as questões do Hobsbawm, né, do Era dos Extremos, que ele sugere o conceito de breve século XX. Né? Então, assim, o Hobsbawm ele vai estar trabalhando com essa ideia de que o século XX ele vai ser um século exprimido em guerras. Certo. E tudo no século XX vai apontar para um grande massacre humano e uma grande descoberta tecnológica. Uma das coisas que eu acho importante mostrar é, assim, em 1910 você vai ter 8 mil cientistas no cenário internacional. No final da década de 90, quando ele fecha o século dele, né, que é 1991, você tem 5 milhões de cientistas no cenário internacional. Aliás, então, é isso que eu queria até falar com você, né, porque essa divisão do Hobsbawm já é uma coisa interessante. Já, ele diz que o século XX, 1900, 1901, não é o início do século XX. O século XX ele vai se mobilizar em termos políticos, sociais, econômicos, culturais, com a explosão da Primeira Guerra Mundial, que vai causar um impacto social muito grande. A possibilidade do massacre, a possibilidade do uso científico para fins bélicos já vai gerar realmente um iniciar de um novo século. É a institucionalização do próprio fazer científico, né? Sim. A gente pode lembrar aqui que a palavra cientista, propriamente, ela surgiu no final do século XIX, muito pertinho do século XX, e o fazer científico como uma profissão é algo que só se estabelece no século XX, um século de ciência e de tecnologia aplicada, né? E o fazer científico ligado às questões econômicas, às questões do desenvolvimento do capitalismo, às questões do desenrolar da segunda revolução industrial, que está lá no século XIX. O Hobsbawm ele vai fechar o breve século XX em 1991, com um desmoronamento total e completo da União Soviética, desse grande opositor do capitalismo, que é o comunismo, nos deixando com esse vácuo e vazio, crise pós-moderna, mas também esse vídeo vai sugerir para a gente um trabalho muito legal, que é o trabalho de até que ponto nós, seres humanos, como seres produtores de uma determinada sociedade e imersos dentro da sociedade capitalista, podemos
podemos fazer descobertas e invenções científicas atemporais à história, como se nós não estivéssemos vinculados às questões políticas, econômicas e às suas consequências. Bom, eu só queria, antes de passar para o Mazei, porque esse é um ponto fundamental já para a química, né? Quais capítulos do Hobsbawm você acha que seria interessante trabalhar com os alunos? Olha, o Era Total 1, né, que eu acho que ele faz um panorama, eu brinco porque ele faz assim uma vista aérea. Você faz assim, uma panorama aérea de todo o século, né? A Era Total, o capítulo de Guerra Fria e Feiticeiros e Aprendizes, que ele faz um levantamento das ciências naturais, o desenvolvimento das ciências naturais no século XX, que inclusive tem um agrônomo que ganhou o prêmio Nobel no livro, que fala, esse é o século dos massacres humanos. É verdade. Belezas e massacres. Tem uma certa inconsequência, né, quando a gente pensa, muitas vezes, em produzir novas substâncias, sintetizar novas substâncias químicas, sem que se pense, muitas vezes, no que vai dar. Parece que esse afã da penicilina, né? Quer dizer, a penicilina chegando, resolvendo todos os problemas, parece que abre as portas para quaisquer substâncias que possam ser usadas de maneira indiscriminada. Não é verdade? Exatamente. Por isso aquela dicotomia que eu falei, né? O remédio e o veneno. Eu lembro até, Valmir, há um tempo atrás nós fizemos um documentário aqui sobre o PCB, as bifenilas policloradas. Não sei se você lembra, mas o PCB era a solução de uma série de problemas, usado em condutores, transformadores do mundo todo, e depois lagos lá no Canadá contaminados, uma série de consequências graves, né? E que as pessoas pagam até hoje o preço, e a sociedade anda pagando um preço que talvez ela não tenha feito essa compra. É verdade. Mas, ei, posso pegar um ganchinho aqui para lembrar que no caso da penicilina acontece isso também, né? Quer dizer, num primeiro momento é uma descoberta que parece ser a solução para as doenças bacterianas e que algumas décadas depois volta a ser o mesmo problema por causa da resistência que as bactérias criam a esse tipo de substância. É verdade. Que em história é esse panorama geral aéreo das consequências de uma descoberta que vai gerar alguma coisa lá na frente. Então, essa ideia de que tem uma continuidade, né?